Amén. Ahora sí es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Amén. Ya escuchamos que Dios es grande. Cosas imposibles, no hay nada para nuestro Dios. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Yo invito alguna vez a más a los hermanos a los tiempos de oración para aquellos que ya se cansaron de venir. Se cansaron de venir a orar. Los invito a que coman fuerza. Vamos a venir a orar nuevamente los martes. Miren, los resultados es tremendo. Amén. Dejo el tiempo aquí con mi pastor y vamos a escuchar la palabra del Señor esta noche. Porque Deus é bom e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? A Bíblia habla que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, Ele quer alabança, Ele quer corações entregados, humilhados delante de Ele. Isso é o que Deus busca em nós outros. Amém? Esta tarde eu estava ouvindo um homem falar que nos tempos de hoje as pessoas não têm muito tempo, mas acabou o tempo. Estão ocupando o tempo com tantas coisas que não há mais tempo para ensaiar um grupo de alabança na igreja, não há mais tempo. Ele estava fazendo uma reclamação em Facebook, que não tem um quarteto que canta em sua igreja mais. Antigamente tinha muitos quartetos. Antigamente, em épocas de Navidad, tinha grupos ensaiando para cantar em Navidad e para fazer obras em Navidad, para fazer coisas em Navidad. Mas esses tempos de hoje, a igreja de eles vem, escute uma palavra e às vezes muito escassa e se vai para casa todos, porque não há mais tempo. As pessoas estão ocupando todos os tempos com tantas coisas e estão com pereza de ocupar algum tempo com a casa de Deus. E assim é nos dias de hoje. Mas eu estou agradecido a meu Deus, porque mientras ele estava falando isto, eu estava falando dos lunes, venimos aqui jogar pelota, e os grupos de dança vêm aqui ensaiar. Está tendo tempo para ensaiar, sacando tempo para ensaiar. Los martes, nossas 12 igrejas estão reunindo para orar. Deixa a luz prendida aí, que ela é prendida quase toda a noite. Quando venho de Atifta, aí as luzes estão prendidas e eu venho. Vamos allá se orar com eles, que deve que todavia estar na igreja. Mas quando chega aqui já não tem mais nada e as luzes estão prendidas no passeio. Então, eu pido aos irmãos que apaguem a luz quando sair, porque Pedro disse que não é ele. ¿Es usted, Pedro? No, es el pueblo que ora. Entonces, quando orar, acorda de apagar as luzes, apagar as coisas, deixar tudo, porque nós outros, às vezes, venimos temprano, mas às vezes venimos tarde, porque às vezes alguém invita nós outros a ir e quer falar e quedamos por aí. Mas nós outros paramos para orar. Nossa igreja ora aqui, nossa igreja ora allá. Nossa igreja, jueves, estava um grupo de mais de todos os jueves, ultimamente, um grupo de quantos, mais ou menos, Mireia? Quantos, Cíntia? As dançoras? Não, jueves também estava um grupo aqui de umas 30 pessoas. E um grupo aqui ensaiando para quê? Para Thanksgiving, entende? E aqui em nossa igreja, graças a Deus, diferente de los que estão reclamando, esta igreja está, todavia, entregando tempo para Deus. Amém? Porque não é que está faltando tempo. Todos nós outros, como já prediquei, Deus entregou tempos iguais. Nós outros só temos que fazer a divisão, e muitos estão dividindo equivocadamente, separando mais tempo para trabalho, mais tempo para passear, mais tempo para tantas coisas, e pouquito tempo para a casa de Deus. E nós outros miramos o resultado de uma igreja que ora, uma igreja que vem e aprende a palavra, uma igreja que está dando tempo para Deus. Quando damos tempo para Deus, Deus também dá tempo para nós outros, amém? Mira este testemunho, ayer eu também estava dando esse testemunho da irmã Érica, porque estava pendente de tudo isto, todo o tempo.
pedindo a irmã Érica para falar com nós outros, e ayer ela estava falando, chamei, ela falou que já estava tudo bem, e falei, mira como vale a pena nós outros estar orando, porque oramos allá, oramos acá, oramos por os mesmos pedidos, por tudo que se necessita, nós outros oramos allá e acá. E oramos por as famílias, oramos por os jovens que estão na escola, oramos por os que estão na universidade já, oramos por os que estão viajando para allá e para cá, volvendo, como temos David Simonzito, que não tem pereza, vai e maneja 2, 3 horas, 3:30, David, e vem, tudo para louvor e para a glória de Deus. Nós outros estamos agradecidos a nosso Deus, e nosso Deus está recebendo louvor, está recebendo glória. Nosso Deus sabe que é um povo que não é grande, é um povo pequeno. Mira, aqui aparentemente temos aqui umas 50, 60 pessoas hoje. Não é um povo grande, não é uma igreja grande, mas uma igreja totalmente comprometida com Deus. Comprometida com Deus. Miramos os padres, lá, Pedro aí, que traz sua Rita para que consagramos, que seja criada no temor de Deus. Miramos todos os ninhos que foram consagrados em esta igreja quando nasceram, aqui está. Amém? Por isso temos muitos ninhos. Foram consagrados, não? Aqui, cresceram aqui, está aí com os olhos grandes, assim, e servindo a Deus, e miramos que Deus bendiz todos esses filhos de Efraim. A muchacha quer 12, uma duzena, Marisol, ela quer uma duzena, ela falou, não estou falando mentira, é uma duzena ou não é, Marisol? Você falou ou não? A hora F falou, meu amor, trabalho e dinheiro está difícil, vamos diminuir um pouquinho aí para 7, 8, mas ela se com uma duzena. E nós outros miramos o resultado, irmão. Miramos o resultado de estarmos os padres, Mari, Gero, Hugo, Mireia, todos os padres aí, Betsaim, Abigail, miramos todos os teres, Ana, Luiz, todos os teres aí, os teres aqui, todos os padres dando testemunho para seus filhos, vindo para a igreja, traindo seus filhos para a igreja, sentando aqui e ouvindo a palavra de Deus. Esta tarde, eu costumo chegar aqui às 7:30, quando começa o culto, eu saindo de minha porta de minha casa, quando miro para este rumbo aqui, porque costumo passar por allá, dar a volta, hoje não pude passar por allá e dar a volta. Já tinha um papá aqui na quina me esperando, me aguardando, com o microfone na mão, me aguardando, e eu falei, quem é aquele allá? Eu não estou vendo porque está muito escuro. Se sorrisse, eu poderia ver, mas Gero já estava aqui na porta, aqui, esperando por mim. Eu falei, o que Gero quer? Tanta ânsia antes de começar o culto. O que ele quer falar comigo antes de começar o culto? Irmãos, a mim também, eu tenho consideração por todos os teres que são fieles a Deus, que estão em esta igreja, que traz suas filhas, que ensina seus filhos o caminho de Deus, porque miramos resultados imediatos. Então, eu falei, o que está fazendo aqui, Gero? Vai cantar, porque o culto já deve estar começando. Não, pastor, quero falar para você que nossa Valéria, ela quer aceitar a Cristo como Salvador. Eu falei, mas Valéria já não aceitou a Cristo? Não, pastor, ela vem na igreja porque nós outros venimos como os padres todos, mas ela escutou, pastor, falar que aqui não é porque padres são cristianos que os ninhos nascem cristianos. Quando chega no tempo que eles têm conhecimento, que eles começam a entender das coisas, eles tomam a decisão. Quero seguir meus padres na casa de Deus, porque seguindo meus padres, estou seguindo a Cristo também. E
E ele falou, e ela queria domingo, mas eu falei, adelanta às 8, miércoles, porque já adelanta. E eu chorei, lágrimas descendeu em meus olhos, porque assim como um papá queda feliz, porque isto traz muita alegria para os padres, que mira seus filhos, suas filhas, tomando decisões que aparentemente é tão difícil tomar, porque o mundo que vivemos hoje, os jovens estão sendo incentivados para tantas outras coisas, e nós outros mirar adolescentes, beautiful, e o melhor é que são ninhas lindas, nossa igreja, entende? Ninhas que estão sendo preparadas para ninhos que estão sendo preparados para buenos matrimônios, amém? Não são ninhas aventadas por aí, são ninhas que estão sendo criadas, porque, irmãos, em nossos tempos de hoje é muito difícil casar uma ninha, casar um ninho, porque já está há muito tempo no mundo fazendo coisas que não deveria, e depois uno cria um ninho, cria assim o temor de Deus, para honrar a Deus, para fazer, e depois não vemos muitas por aí fazendo o mesmo. Mas em nossa igreja, todavia, Deus está presente, Deus está obrando, Deus está fazendo a obra. Portanto, Valéria, se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador personal, venha aqui adelante agora, porque vamos orar por você, porque nós outros estamos felizes, Valéria. Não vamos esperar de eu predicar e o culto terminar, porque esta é uma decisão que ela já tomou em seu coração, entende? E não tomou de um dia para outro. Há muito tempo que Valéria vem na igreja, escute a palavra de Deus, está aí tomando, escutando, analisando, porque ninhas como esta, irmãos, é muito inteligente. Quer analisar, quer saber se vale a pena ou se não vale a pena. E ninhas como esta, mirem seus papás, do maior testemunhos adentro de casa. Mira, meus papás têm um beautiful matrimônio, meus papás são bendizidos financeiramente, meus papás e são servos de Deus. Então, ela está mirando tudo isso aí, são ninhas que mira o testemunho de los padres, os testemunhos de madre, o testemunho, e elas tomam a decisão de eu quero isto para mim. É assim ou não é? Sim. É assim ou não é? Sim. Mano, isto verdadeiramente é o que toca meu coração, e é o que faz de eu ser um predicador todavia, de eu poderia jubilar, entende? Eu já estava listo para jubilar e falar, vou quedar batalhando com esses Spanish aí, não vou passar, mas isto me faz querer servir a Deus, hasta Cíntia está, Carlos, hasta 80 ou 90, eu falei, se Deus permitir que eu rogo pelota, hasta 120, eu vou querer estar aqui, mas quando eu não poder mais rogar pelota, é porque Deus já falou, so time is finished, então vocês podem me levar, porque vou deixar de viver aqui e vou viver no céu. Mas quando não poder rogar mais pelota, mientras eu vou rogar pelota todos os lunes, e miro que necessito de estar aí todavia, porque os jovens irmãos, infelizmente, eu com 63 enfermo e com problema, eu todavia estou aí rogando. Esses jovens estão eu vou ter que estar aí para estar falando para gente, Antônio, que pelota não se roga solitos, não é about estar solo, tem que passar na pelota, é equipe de 12, é equipe de 10, de 8, de 11, não se roga, mientras vocês pensam que vocês são os melhores, está correndo solito, vem Hugo e quita a pelota de vocês, acabou, aí parou. Tem que aprender. O Hugo aprendeu rápido, nossa equipe sempre está aí. Joe é enfermo, o Rosezito aí batalhando também, e todos nós outros batalhando, mas estamos aí ganhando nos futebol. E aí vamos aprender a passar a pelota, porque é em equipe. Mientras não aprendemos, vai perder de 5, de 0, de 1. Sim ou não, Hugo? O Hugo também era assim, depois aprendeu, e a hora passa a pelota e a hora está tudo bem. Graças a Deus. E aqui temos resultado de tudo isto,
que não és uma equipe, irmão, não és uno, não és pastor, não és about pastor, não és about obreiros, não és about Deus. E nós outros todos juntos, como igreja, quanto mais nós outros nos unir para adorar a Deus com um solo propósito, nós outros vamos estar vendo isso aqui acontecer em nossa igreja. Nós outros vamos estar vendo padres traindo ninhos para apresentar. Nós outros vamos estar vendo ninhos preparando aí na escola dominical para crescer em temor e em la graça de Deus. Temos que manter. Não é about quantidade, 1 milhão de gente. É about la qualidade de cultos que nós outros entregamos a nosso Deus. Ele não quer sacrifício de nós outros, quer corações entregados. Vamos pôr em nossos pés e vamos orar por Vale, porque hoje não, já há muito tempo o céu está fazendo festa, porque Deus já sabia de tudo isso, Deus já sabe desse propósito, entendes? E Deus é bueno. O Espírito de Deus está em este lugar. Está ou não está, Vale? Se o Espírito de Deus se mueve em este lugar, está aqui para... Em el tempo de tristeza, você pode contar com o Espírito Santo de Deus para consolar-nos. Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Mueve-te em mim. Mueve, Senhor, em esta casa. Mueve em nossos corações, Senhor. Venga mover em nossas vidas, Senhor. Em la vida de las parejas, de los niños, de las adolescentes, Senhor. Venga mover em la vida de los padres, em nossos corações, Senhor. Em el nombre de Jesus. Mueve-te em mim. Mueve-te em mim. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Holy Spirit, muévete en mí. Graças a Deus. Amado Padre que estás no cielo, uma vez mais, tua igreja se põe delante de ti, Senhor. Nós outros ponemos aqui delante de ti para te agradecer, ó Deus, o quanto o Senhor tem sido bueno para com nós outros, Senhor. Nós outros reconhecemos seu amor, nós outros reconhecemos sua bondade, nós outros reconhecemos sua misericórdia, nós outros reconhecemos, Senhor, que fora de ti não há lugar para nadie, Senhor. O melhor lugar para estar é aqui, em tu presença, em tus pés, ponendo nossa vida, ponendo nosso futuro, Senhor, ponendo nossos ninhos, nossas ninhas, Senhor, em tu presença, Senhor, porque quando eles estão em tu presença, o diabo não pode tocar em la vida de eles, Senhor. Estamos muito agradecidos por la vida de Vale, Senhor, que está tomando esta decisão hoje, Senhor, que ela já era uma serva tua e hoje está oficializando diante da igreja, Senhor, dando testemunho de sua profissão de fé, Senhor. Muitas graças por la vida de Vale, Senhor, que ela possa ser um exemplo para todas as outras que aqui está, Senhor. Em tempo de desgraça em el mundo, temos jovens aqui delante de ti, te adorando, te buscando, cantando, dançando, te alabando, Senhor. Muitas graças por la vida de Valéria, Senhor. Estamos agradecidas por ela e que a partir de hoje, Senhor, ela possa, Senhor, estar com sua consciência limpa, tranquila, sabendo que há um Deus em el cielo, Senhor, que ama ela, que entregou seu filho na cruz para poder salvá-la, Senhor, e que ela possa, Senhor, dedicar sua vida toda para ti, Senhor, em nome de Jesus, e que nós outros possamos alegrar, Senhor, sempre com ela e com todos aqueles que se alegram, Senhor. Muitas graças, Senhor. Graças, habla com nós outros nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, Vale,
Ô, Vale, não quero fazer nós outros chorar tanto assim, te amamos, tá bem? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, Luz. Hã? Como não chorar? Não, Luz. Como não? Entende? Como não chorar? Somos agradecidos a nosso Deus. Ai, meu Deus. Resumo de pneumatologia ou paracletologia. É um resumo sobre o Espírito Santo. Pastor, você já deu resumo? Já, eu predico, eu abro sempre, mas quero fazer algo assim como isso nas últimas semanas. Agora vou fazer com o Espírito Santo. Falei sobre a Bíblia, sobre a fé, a confiança que temos que ter na palavra, o porquê essa palavra veio de Deus para nós outros. Sabemos um pouquinho mais. Hoje nós outros vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje, talvez domingo, talvez miércoles que vem, vamos estar falando, basta dar um resumo também assim, para que nada quede crudo aqui, sem saber das coisas, amém? Queremos que todos os irmãos tenham um pouquinho de tudo, amém? Portanto, Mateus 28, 19, quem vai ler aí, por favor? Quem és o Espírito Santo de Deus? Quem és o Espírito Santo de Deus? Já falei, essa semana retrasada eu falei, mas Mateus 28, 19 pode falar como testemunho de lo que estamos falando, é verdade. Mateus 28, 19, quem vai ler para mim, por favor? Já tem aí? Por favor. Quem é o Espírito Santo de Deus? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amém? Amém? Bautizando em nome de quem? Padre, number one. Hijo, dos. Terceira persona de la Trinidad. Padre é a primeira persona de la Trinidad. El Hijo é a segunda persona de la Trinidad. El Espírito Santo, conforme falou em ordem, bautizo em nome do Padre, do Hijo e também do Espírito Santo. Amém? Então, aí está. Quem é o Espírito Santo? Qual é a resposta? A terceira persona de la Trinidad. Amém? Qual é? Quem é o Espírito Santo? Amém? Temos que aprender. Isto são coisas, irmãos, que um cristiano, um membro da igreja, tem que saber. E eu não quero, quando alguém perguntar alguma coisa para vocês, que vocês não sepam, porque pastor não ensinou. Pastor ensina. Se não sabe, é por conta de vocês. Amém? Então, aí vem. Por que o ministério do Espírito Santo começou depois de Jesus? Por que? Mira a próxima pergunta que eu mesmo hizo. Por que o ministério do Espírito Santo começou depois de Jesus, do ministério de Cristo, de Jesus? Por que começou depois? Porque, irmãos, isso é coisa que nós outros temos que saber. Camila e Keila, temos que saber aqui na ponta da língua. Pergunta para mim, Camila, como? Por que o ministério do Espírito Santo veio depois do ministério de Cristo? Pergunta. ¿Por qué el ministerio del Espíritu Santo vino después de Cristo, el ministerio de Cristo? Porque, irmão, nós outros temos que entender que
eu hablo isto sempre em nossa igreja, a importância do Antigo Testamento, irmã Angélica, a importância do Antigo Testamento. Não hablamos isto aqui em nossa igreja? Não existe, pastora Cíntia? Pastora Cíntia estuda isto, mas com um amor, com um querer, porque ela quer dar a classe de escola dominical buena. Ela estuda muito. Hoje ela já falou, já estudei para domingo. Hoje é miércoles, e ela me falou que lunes e martes ela hizo suas coisas, salimos, tivemos que sair muito essa semana, mas já estudei para domingo. A importância do Antigo Testamento para nós outros hoje. Irmãos, a história de nosso passado tem que estar presente aqui. Porque aquilo que é bueno, vamos repetir e vamos ensinar para nosso filho. O Antigo Testamento não ensina isso para nós outros? Como quando foram passar por el Jordão, certo? Quitaram pedra do mais profundo do rio Jordão, para fazer o quê? Monumentos, para quando no futuro, que é hoje, o futuro, quando os filhos judeus passaram por aí e perguntam, papá, mamá, por que essas 12 pedras aqui? Por que esse monumento? É para que nós outros nunca venhamos orbitar, que um dia nós outros fomos liberados do Egito por las manos de Deus, através de Moisés, e cruzamos o rio Jordão. E quando estavam cruzando o rio Jordão, cruzamos a pé aqui em esse lugar, descalço. E nós outros passamos, Deus pôs em nosso coração para fazer esses monumentos que estão tá as pedras, para que os teres hoje vejam como Deus estuvo com nós outros em el passado, como Deus nos bendiz, como Deus não permitiu que nós outros venham a morrer na escravitude allá no Egito, como Deus é um Deus bueno. Portanto, nosso passado, com monumentos por aí, é para que nós outros possamos mostrar nossos filhos que nosso passado, quando nós outros estávamos em Deus, para Deus, servindo a Deus, nossa vida era uma vida bendecida. Mas também, muitas vezes, existem muitas coisas do passado que não é muito bueno, mas está escrito na história. Você vai na história da cidade, você vai mirar na história das pessoas e vai mirar. Quando nós outros não teníamos Deus, mira o que passou em nossas vidas. Mira como sofremos em el deserto. Mira como passar por um deserto solido, sem Deus. Como sofremos, como passamos dificuldade. Coisas que era para ser simples, tranquila, dificultou muito. Mas depois nós outros venimos a servir a Deus. E aí, então, as coisas melhoraram, as coisas cambiaram, Deus abriu portas para nós outros, e os teres filhos e filhas foram criados em temor de Deus, e por isso os teres estão bendecidos, estão hoje bendizendo seus padres. Quantos filhos hoje não estão legalizando? Hoje eu estava falando com meu amigo Feliciano, hoje eu estava com ele, e falando com ele, hablando Feliciano, às vezes miramos uma família sofrer ilegalmente, sofrer e hasta enfermidades, aí sofrer problemas e passando momentos tão difíceis em la vida, e depois os filhos crescem, vai para a universidade, estuda, e volve da universidade, busca trabalho, ganha dinheiro, quita seus papás de las dificuldades, compra casa para aqueles que não tinham, compra carros buenos para aqueles que não tinham, aqueles que tinham dificuldade de comprar 1 quilo de carne, agora pode comer o que quer, porque Deus usa os filhos para crescer, estabelecer, mas só passa isto quando servimos a Deus e levamos nossos filhos a servir a Deus, porque tem quantos filhos por aí que cresce e não querem saber de escola, não querem saber de trabalho, não querem saber de nada, e sigue sendo
peso para seus padres. Em vez de venir bendizir os padres, a família, eles seguem sendo o quê? Um peso para os padres e para toda a família, porque não aprenderam, não foram criados no temor de Deus, aprenderam foi beber, tomar, aprenderam foi drogar, aprenderam foi prostituir, fazer hijos e trazer para dentro da casa dos padres, e não tinham, irmãos, porque os padres não ensinaram. Mas uma igreja como esta, onde que os filhos estão sendo criados, os padres podem até passar necessidade hoje, que aqui não há um padre que passa necessidade. Ao contrário, estão bendizendo seus filhos. Os filhos estão crescendo e vai crescer, vão estudar, vão ser uma bendição para os padres. Mas os padres vão abrir filhos, nós outros estamos bem. Os teres é que necessita comprar suas casas, suas coisas, pode ir tranquilo, porque todos são bendecidos quando servimos a Deus. Assim é, no passado, eu hablo lá, o valor de estudarmos o Antigo Testamento, porque quando estudamos o Antigo Testamento, miramos os erros de aqueles reis que não serviam a Deus, aqueles reis que não buscavam de Deus, que não tinham compromisso com Deus, seus erros que veniam a ser rei, seguia no mesmo caminho, e o povo de Israel sofria, era um sofrimento, batalha, luta longa, e miramos como Deus bendizia a Davi, seus filhos, aqueles obedientes, porque os desobedientes tampouco eram bendizidos, não? Então nós outros miramos como é que serve a Deus. Às vezes, hasta eles pensavam que Deus tinha olvidado de eles, mas de repente Deus venia e mandava chuva, mandava bendição. Às vezes, irmãos, é necessário nós outros mirar para trás, para poder conhecer de Deus, como Deus opera em nossas vidas, como o malo opera em nossas vidas, por onde o malo entra em nossas famílias, e como... Conhecendo o Antigo Testamento, nós outros podemos muitas vezes proteger nossa casa e receber as bendições de parte de Deus. Por que o Espírito Santo veio depois de Cristo, o ministério do Espírito Santo em nossas vidas? Porque o Espírito Santo é Deus, assim como Cristo é Deus, assim como Deus é Deus desde a eternidade. O Espírito Santo não começou a obrar em nosso meio agora, não, eles obraram na eternidade. Foi através do Espírito Santo que tudo foi criado, através da palavra de Cristo em la boca de Deus, que tudo foi hecho. Então, a Trindade, o Deus nosso poderoso, é desde a eternidade, mas o ministério em nosso meio veio primeiro de parte de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Padre enviou seu Filho ao mundo, para quê? Não para fazer uma vacação, para passear, para que ele pudesse quedar 3 anos e meio, ministerialmente, fazendo aquele mundo, que o povo pudera entender e conhecer o que é Deus, o que é o cielo, qual é a proposta de Deus para o mundo, e foi por isso que Cristo veio, para nos ensinar, através de sua palavra, que Ele é Deus. Ele só veio aqui para nos ensinar da graça, da misericórdia, do poder de Deus, e ensinar que nós outros não nascemos para ser enfermos, nós outros não temos que estar aí, sou enfermo, não, nós outros temos que lutar por nossa saúde, temos que lutar por nosso bem-estar, não nascemos para ser pobres, somos filhos de Deus, final de contas. Deus é o dono de tudo, de la plata, del ouro, Deus é o dono, Ele que hizo tudo, e tudo que Deus hizo foi para nós outros desfrutar. E por que, pastor, o mundo desfruta às vezes melhor que nós outros?
Ei, o mundo pode hasta tener, agarrar mais que nós outros, ter mais dinheiro que nós outros, casas bonitas, carros bonitos, hasta sem necessidade, mas o que eles têm, o que o mundo tem, o que a juventude de hoje que está quedando rico, carros bonitos, casas bonitas, o que eles têm é por um tempo apenas, é por estar aqui por 50 anos, por 60 anos, depois que acabou seu tempo de vida na carne, eu costumo dar bom exemplo para vocês. Mira, qual é o valor de nossa carne? Qual é o valor da carne? Você sabe qual é o valor da carne? Nenhum. Qual é o valor da carne? Nenhum. Nenhum. Vou dar um exemplo para vocês saber o valor da carne. Toda a riqueza que existe em nós outros está dentro de nós outros, é nossa alma e nosso espírito. O corpo não tem valor. Todo o valor, riquezas em vasos de barro. Nosso corpo é barro. Nosso corpo tem tempo limitado. É tempo limitado. O valor de nosso corpo está em nossa alma e nosso espírito. Porque se você decidir entregar sua alma e seu espírito em las manos de Deus, estar aqui alimentando para que o mundo não venha utilizar seu corpo para destruir a você mesma, não venha utilizar seu corpo para fazer coisas que não deve fazer, para desobedecer padre, madre, usar nosso corpo. Qual é o valor do nosso corpo? Nenhum, habla assim, nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando estamos vivos, ai que lindo, mira, todos nós outros estamos vivos aqui aplaudindo, vamos aplaudir? Mortos não aplaudem, mortos não alabam a Deus, mortos não escutam, mortos não hablam, mortos não fazem nada, mas é o corpo que está fazendo, mas o corpo está fazendo por força de homem interior, de alma e espírito. Se o homem interior acabar, sair, não tiver alegria, o corpo não existe. O corpo vai beber, tomar, drogar e fazer coisas para destruir a ele mesmo. Portanto, há três semanas atrás, eu mirei um perro negro, morto. O carro matou. Eu já falei isso antes com um gato, aqui adelante. O carro matou o perro, certo? Alguém, certamente, o mesmo driver que matou o perro, agarrou o perro e aventou aqui na porta de nossa igreja aqui. Está aí, todavia. E chegamos de Tifton e Cíntia falou comigo. E Carlos, você vai ter que sacar esse perro de aqui, porque isso vai olir aqui tudo. E eu falei, eu sacar perro de aí? Eu não vou sacar, se sócio quiser, ele que saca, entende? Mas as luzes incomodadas é que tem que sacar. A mim não me incomoda, sabe por quê? Porque eu falei, Cíntia, vai olir por 5 dias. No 7º dia já não olhe mais. Porque no 7º dia, quando nós outros chegar aí, pode chegar cerca, vai estar apenas o pelo del perro. Porque a carne já derreteu, tudo já acabou, a terra já comeu tudo, porque a carne é igualito nós outros, não tem valor. 7 dias acabou, e aí você passa aí, mira, já está olhando? Não olhe mais, porque não tem valor. Quando o espírito sale, quando a alma sale, a carne é nada. De la terra veniu e para a terra volve. Portanto, o perro sigue aí, mas agora já não é perro mais. Agora está um coelhozito aí e já está acabando. Um ratinho não tem nem marca de nada mais, porque acaba tudo. E assim é nós outros. Nós outros não vemos isto, esse processo em nossa vida, sabe por quê? Porque enterramos ou queimamos. Ou enterramos ou queimamos. Mas se eu morrer aqui, pá, e nada importar comigo, nada me agarrar e me enterrar, vou olir por 3, 4 dias, 5 dias, e com 7 dias, vocês não vão mirar de mais aqui. Vai mirar um rastro, uma marca aí, mas porque a terra come.
Nosso corpo, uma marca negra. Nosso corpo não tem valor. O corpo é para ser utilizado, se você quiser. Mientras vocês dançam, mientras vocês cantam, mientras você pode dar valor a seu corpo assim, dançando e cantando, utilizando, falando, porque o corpo tem pereza. O corpo quer parar de dançar, o corpo não quer estar aqui dançando. É o espírito e a alma que tem que alimentar de Deus e falar, eu veni de Deus e para Deus vou volver. Portanto, a carne não vai para o céu. Habla assim, a carne não vai para o céu. Este corpo vai ser transformado, renovado, e vai uma carne transformada. Esta carne corrupta que a terra come, não entra no céu. O que vai entrar no céu é seu espírito e sua alma. Portanto, quando a carne quiser, não quero mais dançar, não quero mais cantar, não quero mais ir à igreja, você habla assim para a carne, quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus, que opera dentro de nosso espírito, e você está sujeita. Mas eu quero inovar, é tão bueno besar, né? Carne, aqui não é você que tem que querer, quem opera aqui é o espírito e a alma, e você só vai besar em el tempo de Deus, em minha vida, em el tempo que eu quiser. Porque mientras o Espírito Santo operar em minha vida, você não vai fazer nada, você está dominada. Vamos para a casa de Deus, vamos orar, vamos cantar. E há muitos irmãos aqui, eu estou aproveitando, falando muita coisa aqui, porque nossa igreja necessita de aprender. Há muitos irmãos aqui, irmãos, que vivem assim, dominado por la carne. Dominado por la carne. Hoje eu quero falar, estou começando a falar sobre o Espírito Santo de Deus, para falar para vocês, que quando nós outros venimos para a casa de Deus, em casa nós outros temos que falar para o Espírito. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a adorar hoje, ajuda-me a escutar a palavra, moldeia meu coração, você que és meu ajudador, ajuda-me a não seguir o querer da carne, porque o querer da carne aqui na igreja existe, cantando, alabarei. Porque a carne é dominada por la mente é dominada por el diabo. E o diabo não quer que nós outros alabamos a Deus. E ele pode dominar a carne. O diabo pode dominar a carne, mas não domina nosso espírito e nem nossa alma. Quando nós outros temos esta consciência, nós outros, quando o pastor habla assim, vamos pôr em pé todos, vamos. Mira, quando o pastor habla, vamos alabar a Deus com as mãos para arriba, com mis manos levantadas. Você quer com as mãos abaixo se você quiser, só se você quiser. Porque todos são livres, levanta a mão, vamos. Quem quer? Não posso forçar. Porque todos são livres, porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós outros, quer que nós outros levantamos manos santas para Deus, e quer que nós outros abrimos nossa boca e cantamos alabança para Deus. Isto não deve ser sacrifício para servos de Deus. Levantar manos para o céu, abrir os lábios e cantar, não deve ser sacrifício para quem ama a Deus, porque nós outros sabemos que a carne é débil, não quer. A carne quer quedar aí, não tenho vontade de levantar mano, não vou levantar. Não tenho levantado. Isto é o espírito do diabo, o espírito do mundo, dominando sua mente, impedindo você a adorar a Deus em el momento de adorar a Deus. Portanto,
Vamos levantar. Eu pido a você que não gosta de levantar, mano, haga um esforço. Levanta sua mão para você ver como é bueno levantar. Haga um esforço, todos, haga um esforço. Quem não quer, haga um esforço. E vamos cantar assim, ó. Cierra seus olhos, com mis manos hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Senhor, para receber de ti la fuerza y el poder para, oh meu Deus, junto a ti. Está entendendo? Amém? Pode sentar. Não é bueno levantar as mãos? Não sentimos melhor na casa de Deus quando levantamos nossa mão e quando cantamos alabança a Deus? Sentimos conectados com Deus. Porque quando levantamos a mão, quando cantamos, nossa mente não está volando, nossa mente está aqui. Espírito, alma e corpo sujeita a Deus. Isto é um culto racional. Conforme a Bíblia habla, que temos que prestar culto a Deus com nossa razão. Porque com nossa razão, nós outros dominamos a carne, doblegamos a carne, bajo a força do poder da palavra e a força do Espírito Santo. Temos que levantar manos. Mas eu não quero. Para que eu tenho vergonha? Na casa de Deus não há vergonha. Todos temos que ser sem vergonha na casa de Deus. Amém? Amém? Sem vergonha para adorar a Deus, Pedro. Não é aquela sem vergonhice que você está aí pensando. É a sem vergonha para adorar a Deus. É muito melhor. E deixa de falar. Quando todos da igreja, todos os membros da igreja, os jovens, os chicos, os padres e madres, entender isto, e esta igreja começar a vir aqui, e quando falar, vamos cantar louvores a nosso Deus. Quando eu falar assim, vamos cantar, você responde, cantar louvores a nosso Deus. Está bem? Está bem? Está bem, Cíntia? Está bem? Você sabe isso, não, Cíntia? Então vamos cantar. Cantar louvores ao nome de Deus. A nosso Deus. Vamos cantar. Cantar louvores a nosso Deus. Vamos cantar. Cantar louvores a nosso Deus. Que nos criou e nos salvou. Vamos cantar e alabar a nosso grande Deus. Vou ensinar a vocês a cantar, que nós outros vamos fazer coro em esta igreja aqui. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo isto? Quem está entendendo isto, irmãos? O Espírito Santo veio depois em nossas vidas, porque primeiro temos que aprender quem é Deus, aprender o propósito de Deus, aprender quem somos nós outros e aprender para que nós outros nascemos, por que estamos aqui em la terra e de onde eu veni e para onde eu vou. Cristo nos ensinou isto. Qual a primeira pergunta? Quem é Deus? Criador de todo o universo. El Criador de tudo. Dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Amém? Que privilégio nós outros temos, Arturo, e todos os teres, e eu também, de poder ter aprendido através da palavra, que podemos falar face a face com Deus, sem nada interromper. Sem nada interromper. Cada um de nós outros, não necessitamos de intercessores, não necessitamos de luz profetas, a hora está intercedendo por nós outros, porque aquele que intercede por nós outros, vive adentro de nós outros. Quem és? Pergunta, quem és que intercede por nós outros, pastor? Pergunta Keila. Quem és, pastor, que intercede por nós outros? ¿Quién
¿Quién es pastor que intercede entre nosotros? El Espíritu Santo de Deus. Você não pode ver. Espírito Santo, onde está você? Com os olhos físicos, não podemos ver. Mas com os olhos espirituais, se você cierra seus olhos e habla, revela-se a mim, Espírito Santo. Cierra seus olhos assim agora. Cierra seus olhos todos. E habla, revela-se a mim agora, Espírito Santo. E empieza a falar assim. Abre seus lábios e habla, revela-se a mim. E você vai ver se você não sente a presença do Espírito Santo em sua vida. Quando você vai orar, se você empezar, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venga a nós outro teu reino, você não sente o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós outros. E nós outros necessitamos concentrar, cerrar os olhos e falar Espírito Santo. E não estar pensando nem em minha casa, nem em meus filhos, nem em lugar nenhum. Estou pensando em el cielo, imaginando o Espírito Santo de Deus. Você que está vivendo dentro de mim, rellena-me. Habla comigo nesta noite. Eu necessito ouvir sua voz. Eu quero te sentir, Espírito Santo, aqui neste momento. Eu quero sentir sua presença em este lugar. Quando você clama, quando você invoca o nome do Espírito Santo de Deus adentro de você, você vai sentir o Espírito Santo de Deus e você vai chorar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz movimento adentro de nossos sentimentos e ele faz nós outros hasta chorar delante dele. Mas o Espírito não trabalha solo. Primeiro veio Cristo, ensinou a palavra, ensinou nós outros a obediência a Deus. Ensinou nós outros que existe alguém poderoso também que quer quitar, roubar nossa adoração, quer roubar tudo aquilo que nós outros nascemos, porque a Bíblia habla no livro de Efésios, no livro de Isaías, que nós outros nascemos para adorar a Deus. Nós outros nascemos para adorar. O que é adorar, pastor? Adorar é quando Picasso haga aço de burro aí e tal. Se ele agarrasse esse de burro e escondesse barro na cama, nada ia apreciar a arte de ele. Mas quando ele agarra esse de burro e leva para exponer em uma feira de artes, em um museu de artes, em algum lugar onde que se expõe as artes, aí todas as pessoas vão allá conhecer e falam, uau, esta obra deve valer 250, foi comprada uma obra agora, essas 2 semanas passadas, por 400 milhões de dólares, uma obra que quem não conhece de arte, mira e habla, mas que coisa mais feia, quem foi que deburrou? Ali, livro de burra melhor que esta, mas, entende? Mas arte, irmão, quem entende de arte sabe o valor de um quadro, de las pessoas que faz, e eles se expõem, as pessoas quedam aí, falando para Picasso, como se elogiando, como se aventando piropos para ele, como se louvando aquilo que criado por ele. Nossa, que coisa mais hermosa, que coisa mais linda. Eu queria ter isto na sala de minha casa. Eu queria, então, Picasso é conhecido, todos os artistas musicais, como Beethoven, é conhecido por suas artes, todos eles conhecidos por la arte de eles. Nosso Deus também é conhecido por la arte, porque nosso Deus não apenas pinta em quadros, nosso Deus faz como habla,
esculturas. Escultura, mira, Deus não hizo apenas, queda como uma escultura, assim, sem respirar. Mira, Deus não hizo apenas a escultura, Deus deu vida, e a escultura começou a correr. Deus não hizo apenas a escultura, Deus dá vida às esculturas. Toda a obra hecha por Deus não são apenas para poner em uma praça, ou para pendurar em uma parede, ou para que nós outros possamos apreciar. Nós outros somos as esculturas de Deus. Nós outros somos a escultura de Deus, e Deus pôs sua sabedoria dentro de nós outros, pôs sua inteligência, porque não existe um homem mais inteligente que o outro. Existem homens que não têm pereza de executar suas inteligências, e existem homens que só querem quedar dormido, não querem fazer nada, mas todos são inteligentes, capazes de criar alguma coisa na vida, ou capazes de fazer alguma coisa, mas todos são capazes de adorar, de louvar e de cultuar a nosso Deus, porque Ele é nosso Criador. E quando nós outros entendemos isto, que o Espírito Santo há dentro de nós outros, nos ajuda, por isso Ele é nosso ajudador, nosso defensor, nosso paráclito. Quando nós outros aprendemos que o Espírito Santo há dentro de nós outros, é quem nos dá força para caminhar, é quem nos dá força para vir à casa de Deus, para poder adorar a Deus, é quem nos dá força. Vamos parar, para tudo. Não, mas só falta um pouquinho para terminar. Não mais, amanhã terminamos, porque a hora é tempo de ir adorar a Deus. Vem! É hora de adorar-te. Vem, abre tu coração a Ele. Vem, o trono estamos. Vem, para estar de Deus. Vem, toda língua confessará que Ele é Deus, las se doblará, e um tesouro eterno tendrás em Ele, que escorre tu amor. Toda língua confessará que Ele é Deus, las rodillas se doblarão, e um tesouro eterno tendrás em Ele. Oh, meu Deus, que letras de músicas bonitas, não? Existe, irmãos. Nascemos para glorificar, nascemos para cantar, nascemos para amar uns aos outros. Quando miramos famílias unidas, amando, madre amando padre, padre e madre amando filhos, isto é glorificar a Deus. Isto é glorificar. Quando miramos empregados fiéis a seus patrones, mas paga muito pouco, não importa. Você que aceitou trabalhar por 10 por hora, a hora tem que ser fiel. Se você não quer, você não é obrigado. Habla com ele que você vai parar, não trabalha a 10, vou trabalhar a 20 por hora, de hora para adelante. E você vai, e vai buscar. E se você crê, Deus abre uma porta com aquilo que você quer, desde que você é fiel. Aí quando você é fiel, não, desculpa, Pascoal, a 10 não trabalho, eu me vou. Ok, eu não posso pagar mais. E aí se vai. E então, mas não quer dar. Eu quero aqui, mas não trabalho. Vou quedar fumando no banho, vou quedar roubando dele. Aí você vira ladrão. Quando nós outros somos fiéis em tudo que fazemos, Deus é fiel com nós outros. Ele é fiel com nós outros. Por isso Jesus vem primeiro para ensinar quem é Deus. Deus é fiel, Deus é justiça, Deus é misericordioso, Deus é amor,
Deus é tudo que necessitamos para viver uma vida tremenda, buena, uns com os outros. E se nós outros miramos para Deus, começamos a ser mais misericordiosos uns com os outros. Começamos a ser mais respeituosos, hasta com as pessoas mais grandes, que hoje nada está respeitando o pelo branco de nada, nada está respeitando a cabeça brilhosa. São pouquíssimos que respeitam isso aqui. Está entendendo? Dar valor. Quem é que saluda ele? Dá um abraço em ele. Nós outros temos que aprender. Eu estou hablando agora. Ei, estou hablando agora. Nós outros temos que aprender. Quando ver alguém assim, pelitos brancos, assim, não passamos cerca de eles sem saludar, sem dar um beijo, sem dar um abraço. Irmãos, ninhos, jovens, a partir de hoje, eu estou pedindo a vocês, quando você mirar ele, chega e abre. Como está o senhor? Como foi seu dia hoje? Como foi seu dia hoje? Porque hoje, as pessoas mais velhas estão sendo desejadas. Nada querem nem falar com elas. Nada querem nem falar. E são pessoas que têm grande valor para ensinar-nos muitas coisas que necessitamos saber. Temos que valorar aquilo que tem valor. Por isso eu pido a todas as ninhas, não tenha vergonha. Às vezes vocês têm vergonha de coisas que não fazem sentido e não fazem aquilo que é necessário. Devemos saludar a todos, mas quando você passar cerca de alguém que você sabe que já está com 60, 70 anos, saluda, dá um abraço, seja respeituoso. Se não quer saludar, pelo menos me dá tu bendição, Senhor. Me dá tu bendição. Habla assim com ele, porque eles podem bendizer alguém, porque eles já viveram. Mas gente é assim, adentro da igreja, porque há muitos viejos em el mundo que não têm nem nada para dar, são borrachos, são cachaceiros, são sem vergüenzas. Há muitos viejos que não conhecem a Deus, eles são sem vergüenzas. Mas aqui adentro da igreja, as pessoas mais grandes aqui têm que ser tratadas como pessoas de respeito para o louvor e para a glória de Deus. Porque não podemos desprezar, fazer um desprezo, só porque eu já estou com 63 years old, só porque já estou mais para allá que para cá. Entende? E aí não vai mais me abraçar, não vai me saludar, não vai nada. Temos que aprender a dar louvor e glória a Deus, saludando eles, é dar louvor e glória a Deus. Cristo veio primeiro, o ministério de Cristo é para ensinar as leis do mundo, para ensinar as leis do reino do céu, como Deus quer operar através de minha vida para te bendizer, como Deus quer operar através de sua vida para me bendizer, como nós outros possamos ser bendições uns para os outros, como nós outros podemos alcançar a vida eterna, é justamente aprendendo a respeitar uns aos outros, a conviver uns com os outros, porque quando respeitamos uns aos outros, convivimos uns com os outros, respeitamos a luz mais grande, nós outros estamos honrando a Deus. E quando nós outros venimos à casa de Deus para poder aprender essas coisas, aprender a palavra de Deus, nós outros aprendemos que em el reino de Deus as coisas são diferentes. Portanto, quando uma prostituta vem e habla assim, eu também sou hija de Deus, nosso Deus não tem hija prostituta. Não tem.
Nosso Deus não tem hija prostituta. Quando você mirar um católico falando aí, eu também sou filho de Deus, e tomando, nosso Deus não tem hijos borrachos. Não tem hijos borrachos. Quando você mirar alguém fazendo coisas que não deve, prostituindo, fazendo coisas que não deve, e falar, eu também sou filho de Deus, não é mentira, não é, porque nosso Deus não tem filho que as coisas assim, como vocês estão fazendo, coisas que satisfazem a carne e satisfazem o mundo. Nosso Deus não é padre desta qualidade de gente. Vocês podem ser criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Mas para ser chamados filhos de Deus, tem que ter aceitado a ser, nós outros somos adoptivos de parte de Cristo Jesus. Adoptados por Cristo, que morreu, pagou todo o preço de nossos pecados, todo o preço que nós outros teníamos que pagar, Ele pagou para nós outros, e nós outros falamos, eu aceito sua morte, eu aceito sua vida para ser minha vida, e nós outros ser exemplo, assim como Cristo é exemplo para nós outros. Na Igreja Católica, uma certa vez, há muito tempo, antigamente, eles tinham uma música que hasta confundia com o cristianismo. Um dia um ninho me falou, aí a música é grande, vou reduzir, mas a música habla assim, o que eu hago para ser feliz? A Igreja Católica cantava essa música. O que eu hago para ser feliz? Aí os outros vêm e respondem, amar como Jesus amou, caminhar como Ele caminhou, viver como Jesus viveu, abraçar como Ele abraçou. E ao terminar o fim do dia, nós outros poderemos sentir que nós outros agradamos a Deus. Quando não saem palavras torpes de nossa boca, quando todo o dia nós outros passamos, desde a manhã, e passamos, meu dia hoje vai ser para a louvor e para a glória de Deus, e nós outros começar a amar como Jesus amou, a viver como Jesus viveu durante o dia, dando valor às pessoas que têm valor para nós outros, e vivendo na vida de exemplo para aqueles que estão cerca de nós outros, para nossos filhos e para todos, viver uma vida de exemplo, aonde que os ninhos podem ver em nós outros alguém para tomar como Jesus. Nós outros tomamos Jesus, alguém que nós outros temos, onde eu quero tomar esta pessoa como exemplo para a minha vida. Temos que ser exemplo para a de nossos netos, nossos filhos, nossos babies e as pessoas que não servem a Deus, mamás que não sabem cuidar de seus filhos, tem que mirar para nós outros, mamás cristianas, e falar, uau, mira que ela nem grita com o ninho já é obediente com ela, porque são criados em temor de Deus. Para isso que é a palavra de Deus, ensinar-nos quem é Deus, ensinar-nos como e quem somos nós outros, e como temos que portar em este mundo miserável. Como temos que viver em el mundo miserável. Como temos que agradecer. Aí depois, quando ele foi para o céu, depois de ensinar a los discípulos tudo isso, ele falou, agora tenho que ir, vou deixar vocês porque tenho que ir. Mas por que você tem que ir? Porque o outro Consolador tem que vir. E o outro Consolador é justamente o Espírito Santo de Deus, que vai vir agora para viver adentro de nós outros, para nos ensinar como viver a palavra de Deus, para nos ensinar como servir a Deus, para nos ensinar aonde está o secreto da vida. O secreto da vida está em Deus. Amém? Aí alguém falando amém aí ou não? Já parei. Parei. Eu pensei que eu ia falar 2 horas hoje, mas só fui nos 2 primeiros pontos. Yes. Por João 14, versículo 15 e 17, leia isto para mim,
e nós outros vamos estar bem. Leia aí, Sósimo. João 14, 15 e 17. Para completar o ponto 12. Juan 14, 15, 17. 14, 15, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amém? Amém? Nada pode falar que eu tenho o Espírito Santo de Deus se eu não sou obediente à palavra de Deus. Nada pode falar. Porque depois de conhecer a palavra, conhecer a Cristo, aí o Espírito Santo de Deus veio para nos ajudar a viver uma vida com o Espírito Santo, com Deus, para a louvor e para a glória de Deus. Mas primeiro habla de la obediência, obedecer, irmão. Se todos foram obedientes, nada estaria fazendo tonterias por aí. Nada estaria fazendo tonterias. Todo estava aqui, na obra de Deus. E as coisas passando a seu tempo na vida de cada um. Se há filhos fora de matrimônio, é por falta de obediência. Se há casamento, se há tudo que está fora do tempo, é falta de obediência a Deus. Portanto, isto eu predico para os teres jovencitas, para os teres. Vivem o tempo de Deus e os teres vai viver para adorar e alabar a Deus, e Deus vai dar o melhor para os teres. Não sofrimento. O que Deus entrega em nossas mãos, não há sofrimento. Matrimônio é a coisa mais linda que há. Beautiful. Beautiful. Eu não tenho sofrimento com minha amada. E nem ela tem sofrimento comigo. Nós outros não batalhamos para estar juntos. Ao contrário, é um prazer, é um privilégio. Eu hablo, Cíntia, por que você me ama? Sou tão feio. Eu hablo assim para a Cíntia. Ela habla assim, você é feio, mas é servo de Deus, está lleno de Deus. Quando nós outros estamos llenos de Deus, nós outros não batalhamos para conviver uns com os outros. Que Deus me los bendiga. Vou seguir, irmão. Vou seguir. Porque eu quero falar do Espírito. Depois vou falar dos nomes do Espírito. Vou falar dos tipos do Espírito Santo. Vou falar da personalidade do Espírito Santo. Como o Espírito Santo trabalha. O que é entristecer? A divinidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a persona de Jesus. Vou falar sobre os donos espirituais, os donos naturais e os donos espirituais. Vou falar, é tanta coisa que está aqui para mim. Vou necessitar até o final do ano para falar tudo isso. Mas nós outros vamos aprender a viver para adorar, entendendo como é adorar a Deus e como é viver para Deus. Vamos pôr em nossos pés. Se alguém aprendeu alguma coisa aqui hoje, nada canta mais sem levantar as mãos. Nada canta mais sem levantar as mãos. Portanto, Sósimo, venha aí cantar com as mãos levantadas, a Sacelo.